informação, mas antes, se inscreva no canal. Você não inscreveu? Vou te dar 10 segundos para você se inscrever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se inscreveu? Deixou aquele like? Pois então, e uma novidade é que estes Desvendando Segredos, alguns vão ser falados por mim e outros vão ser apresentados pela IA, Inteligência Artificial. Então, foi isso. Espero que vocês gostem e Sabe, quando a gente pensa no Campeonato Brasileiro, a gente pensa no coração do nosso futebol, né? Mas e se para entender essa história de verdade, a gente precisasse contar não uma, mas duas histórias bem diferentes? Uma de uma construção assim bem gradual e a outra. A outra é uma história de proibição e de um renascimento incrível. Pois é, dizer que o Campeonato Brasileiro é a principal competição do futebol nacional parece óbvio, né? Só que por trás dessa frase tem uma complexidade gigante. Porque olha só, para o futebol masculino chegar a ser a principal competição foi um caminho de décadas. Já para o feminino, o caminho foi completamente outro. Foi uma luta literalmente contra o silêncio. E é aqui que a gente entende a dimensão disso tudo. Dá uma olhada nessas datas. De um lado, o primeiro título nacional reconhecido lá em 1937. Do outro, uma liga que só foi relançada de forma definitiva mesmo em 2013. Essa diferença, essa lacuna de 76 anos, isso não é só um número, gente. É o que define as duas histórias que a gente vai desvendar hoje. Então vamos lá, vamos começar com a primeira dessas histórias, a do Brasileirão masculino. Hoje em dia é fácil, né? A gente liga a TV e tem um campeonato nacional rolando. Mas nem sempre foi assim. Por muito, muito tempo, o futebol brasileiro era mais uma colcha de retalhos, sabe? Com torneios regionais super fortes, o grande desafio era: como é que se une um país com tamanho de continente numa paixão só? E essa unificação foi uma verdadeira jornada, que levou décadas. Tudo começou meio que como um experimento, lá em 37, com o Torneio dos Campeões. Aí em 59 veio a Taça Brasil, que foi super importante porque conectou o país com o resto do continente, já que valia a vaga na Libertadores. Depois o Robertão, em 67, expandiu essa ideia, até que finalmente, em 1971, nasceu o Campeonato Nacional Unificado. Cada um desses torneios foi como uma peça de um quebra-cabeça gigante. Só que a grande virada mesmo, aquela que trouxe a estabilidade que a gente vê hoje, veio só em 2003. Foi aí que adotaram o formato de pontos corridos. E isso mudou tudo. Porque esse formato, que premia o time mais regular ao longo de 38 rodadas, meio que acabou com as surpresas, as zebras do mata-mata e consolidou o poder dos clubes com mais estrutura. Foi o que definiu a era moderna do campeonato. E essa tal era moderna tem os seus próprios donos, né? Se a gente olhar essa tabela, dá para ver direitinho a dança das cadeiras do poder no nosso futebol. A gente vê a dinastia do São Paulo, com aquele tricampeonato seguido, lá no começo dos anos 2000, e mais recentemente, a gente vê a ascensão do Palmeiras e do Flamengo, que ficam se revezando lá no topo. É história sendo escrita ano após ano, bem na nossa frente. Ok, agora a gente precisa virar a página completamente, porque a história muda.
E muda de um jeito drástico. Vamos falar da jornada do Brasileirão Feminino. Uma jornada que não começou com torneios experimentais, não. Começou com uma barreira. Uma barreira imposta por lei. 38. Guarde bem esse número. Por 38 anos, gente, são quase 4 décadas, as mulheres no Brasil foram, por lei, proibidas de jogar futebol. Simplesmente proibidas. E a razão para isso foi esse decreto-lei de 1941. Ele simplesmente proibia a prática de esportes que fossem considerados incompatíveis com as condições de sua natureza. Foi esse o obstáculo que, na prática, parou o desenvolvimento do futebol feminino por uma geração inteira. E mesmo depois que essa proibição finalmente caiu, nossa, o caminho para ter uma competição nacional de verdade foi longo, foi cheio de para e volta, de interrupções. Foi uma luta, mas uma luta de verdade para um espaço mínimo para existir. Esse cronograma aqui, ele é a imagem perfeita dessa instabilidade. A proibição cai em 79, aí só 4 anos depois surge a primeira Taça Brasil, mas olha só os saltos no tempo. Uma tentativa de Brasileirão lá em 97, que acaba morrendo em 2001, foram décadas de agora vai, mas não ia, um vai e vem constante, até que em 2013, finalmente, a Liga foi relançada para dessa vez ficar. E o mais incrível é que mesmo nesses anos tão difíceis, o talento estava lá, florescendo contra tudo e contra todos. A primeira grande dinastia do nosso futebol feminino foi o Radar, lá do Rio de Janeiro. Pensa só, eles ganharam 6 títulos seguidos da Taça Brasil nos anos 80. Isso só prova que a paixão, a qualidade, sempre esteve ali, só esperando uma chance de verdade. Mas aí, a partir de 2013, a história começa a virar de vez. Um novo caminho começou a ser traçado, e dessa vez o foco era outro, era em profissionalização, em dar a estrutura que o futebol feminino sempre mereceu e nunca teve. Aqui, o ponto-chave foi criar uma estrutura que se sustentasse, sabe? Tudo começou com o relançamento em 2013. Aí, 4 anos depois, já tivemos a expansão da Série A1 e a criação de uma segunda divisão, a A2. E em 2021 veio a Série A3 para completar a pirâmide. Finalmente, um caminho profissional claro, da base até o topo. E olha que interessante, se na era moderna masculina a gente viu várias forças se revezando, na feminina a gente tem uma dinastia muito, mas muito clara. É só bater o olho nessa tabela para ver o domínio impressionante do Corinthians. E isso não é por acaso não, é o resultado de um projeto sério, com investimento, com estrutura profissional, mantendo uma base vitoriosa. É isso que está definindo essa nova era. E claro, toda essa excelência dentro de campo tem uma recompensa à altura. O Brasileirão Feminino hoje é muito mais que só uma disputa nacional. Ele é o passaporte para a glória continental. As 2 melhores equipes do país garantem vaga na Libertadores, que é, o palco máximo do futebol de clubes aqui na América do Sul. Então, no final das contas, o que a gente tem são essas 2 narrativas. Uma de uma consolidação que foi lenta, gradual, e a outra, uma história de pura luta e renascimento. E são essas 2 histórias, juntas, que formam a identidade completa do nosso futebol hoje. E essa frase final, ela resume tudo perfeitamente. Não importa se foi pelo caminho longo e cheio de curvas do masculino ou pela jornada de superação do feminino. O Brasileirão se consolidou e ele é hoje um símbolo inegável daquela paixão que a gente sabe que define o Brasil. E a gente termina com uma questão para a gente pensar junto. Temos uma nação, mas 2 ligas com histórias tão diferentes. Olhando para a evolução de cada uma delas, o que será que o futuro reserva? Qual vai ser o próximo capítulo dessa? Período tal, começando tudo de novo, mas vamos que vamos. Vai ter muita gameplay, House Flip tá chegando, muita coisa nova tá chegando, e não vai parar não. Em 2028 vai ter 10 anos de YouTube. 10 anos de YouTube. Iremos trazer quadros, iremos trazer gameplays, desde Clash Royale até GTA Falso, aquele GTA piratão mesmo. Então, foi isso, tem muita coisa nova, ainda é novembro. E até mais, tem vídeo todo dia. Não todo dia, 1 ou 2 vezes por dia. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau.